reconhecer, perseverança, conexão, empatia, partilha, ouvir, diálogo, silêncio, reconciliar, dignidade humana. Perdão é uma decisão, uma atitude, um processo, é uma forma de vida. Falando de justiça restaurativa pela pastoral carcerária, eu devo destacar a caminhada que foi se construindo. Em 2009, começo de 2010, a pastoral carcerária percebe que realmente é necessário, é urgente entrar com uma alternativa diante do encarceramento em massa, diante da violência, diante das torturas, diante dessa realidade prisional. E começa um caminho a partir da justiça restaurativa. E esse caminho iniciante, então, ela faz uma parceria e traz para dentro da pastoral carcerária a Escola do Perdão e Reconciliação. Chama-se ESPERE, Escola do Perdão e Reconciliação, que tem sua raiz em Bogotá, através do padre Leonel Narvaez, e que a pastoral, então, começa a usar essa metodologia. E ao longo desse tempo todo, a gente vai percebendo cada vez mais a importância dessa alternativa à justiça punitiva que aí está. É isso que é justiça restaurativa. É uma alternativa, uma filosofia, uma metodologia, um jeito amplo e mais aberto de olhar a justiça como tal. Um mundo sem cárcere, para mim, tem que ser um mundo que saiba receber essa criança ferida. Primeiro que não é utópico, mas nós vamos sempre ter problema social, desde que o mundo é mundo, e ainda vai demorar muitas décadas para que as coisas sejam como a gente desejaria. A falta de aplicação de políticas públicas voltadas à segurança, além de outras questões sociais, e fizeram, né, e fazem com que o sistema tradicional brasileiro se encontre estagnado e caótico, né? Então é nesse contexto, né, que predomina no Brasil a chamada justiça retributiva, que aposta e continua apostando na velha e tradicional política do encarceramento em massa, na punição, e a partir então deste sistema, né, que o Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Eu gostaria de destacar algumas situações. Por exemplo, na área do encarceramento, a gente vê cada vez mais polícias altamente militares, fortemente armadas, adentrando aonde? Nas periferias, nas favelas, nas vielas de Belém, Ou seja, onde realmente o povo, já desde muito cedo, lhes é negado os seus direitos, como, por exemplo, políticas públicas. As mais básicas, mais básica e mais importante, que é a própria educação. E ali se dá o punitivismo. E ali se dá o encarceramento. Não quero dizer com isso que em outros espaços não tem encarceramento. Tem sim. Mas, pela nossa experiência vivida, temos a absoluta certeza, em nenhum
receio de afirmar que a maioria, a porcentagem maior de pessoas privadas de liberdade, sem dúvida, são pessoas periféricas. Embora o conceito de justiça restaurativa seja bastante difundido, no Brasil ele ainda está ganhando um corpo e precisa urgentemente da participação plural desta sociedade, ou então nós seremos ainda pegos no mesmo erro de construir uma justiça de paz e um bem-estar social apenas na perspectiva de um único grupo, que geralmente são os grupos mais privilegiados, que são as pessoas brancas, acadêmicas e elitizadas. Então, quando a gente leva os círculos restaurativos para dentro do cárcere, é justamente dialogar com os diversos grupos que permeiam aquele espaço. Agentes penitenciários, diretores, administradores de penitenciárias, juízes, promotores, defensores, pessoas privadas de liberdade e seus familiares. Bom, Jesus, toda a vida dele é restaurativa. Ele, naturalmente, ele vai na contramão. Quando nós estamos no templo, é apresentado, a mãe dele recebe esta missão, que ele iria na contramão. Quer dizer o quê? Ele vai quebrar com a atividade punitivista religiosa do templo, é legalista. Então, a atitude dele é sempre de restauração, de acolhida e de restaurar a pessoa. Então, a justiça restaurativa, ela entende muito mais que os conflitos na sociedade, quem tem o maior interesse de resolvê-los, olhá-los, enfrentá-los, são as pessoas afetadas pelo conflito. Então, é por isso que, nesse sentido, sempre as pessoas diretamente envolvidas convidam a sua comunidade de apoio. O convite é para que a comunidade se corresponsabilize também. As pessoas precisam de apoio para falar sobre assuntos difíceis, para revisitar condutas que estão em desacordo com o seu melhor, com a sua potencialidade de uma boa convivência. Paulo Freire dizia que a gente não deve conjugar o verbo esperar, que a gente deve conjugar o verbo esperançar, isto é, conjugar esperar é diferente de esperançar, porque esperançar é levantar-se, é ir, é construir, é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. E também, como professora de língua portuguesa, às vezes eu lanço esse desafio. Traduza em uma palavra o seu sentimento. Se eu precisasse traduzir em uma palavra o meu sentimento, o sentimento que me move na pastoral carcerária é compaixão. Coitada, desiludida, uma criança ferida na estrada da vida. Não conheceu o que é realidade pra alguns, mas não foi pra maioria. Da empreitada da felicidade tropeçou na corrida. Foi desiludida, ficou abandonada, acabou perdida na rua sozinha largada. Infelizmente é assim pra muitas crianças. Sem pai, sem mãe, a vida perde esperança. Não brincou, nem correu, só sobreviveu. Com as fitas erradas ele aprendeu. Aprendeu que a rosa é bela, mas também tem espinhos. A vida não é novela e se perdeu no caminho. Alguns por sorte foi criado bem melhor, pro azar dos outros foram bem pior. Vida de luta, vida de briga, crianças lutas, sonhar não é. O menino cresceu cheio de amigo, efeito seu ódio na falta do amor.
Gostaria de destacar o tripé que hoje nós estamos fortalecendo na Pastoral Carcerária Nacional, através de cursos, de parcerias, sejam elas com instituições ou faculdades, que é a teoria, a vivência e a prática, que nós entendemos que é muito importante, aliás, fundamental para um agente de pastoral. Receber a formação qualificada, a partir dessa formação, introjetar em si e fazer a vivência dessa teoria recebida, e a partir dessa vivência, então, praticá-la no todo. Acredito que a justiça restaurativa venha contribuir muito para as comunidades eclesiais, visto ela vem estimular o diálogo, a fraternidade, as boas relações. E também nas comunidades quais o diálogo, a fraternidade estejam fragilizadas, a justiça restaurativa vem contribuir para retomar esse diálogo, as boas relações dos seus integrantes. É uma visão diferente, é uma filosofia diferente, é um modo de olhar diferente, onde nós vemos ou procuramos ver o outro na sua integralidade, em toda a sua complexidade, onde a gente procura ouvir profundamente as pessoas. Ou seja, a gente já sabe que a nossa pastoral é primordialmente uma pastoral da escuta, né? E quando a gente tem esse conhecimento da justiça restaurativa, mais ainda, né? Mais ainda a gente consegue ver o quão necessário é essa visão humana, do ser humano integralmente. Graças à Pastoral Carcerária Nacional, tivemos a possibilidade de começar toda aquela formação da ESPERI até a justiça restaurativa, aos círculos restaurativos, e então nós começamos a aplicar. Nós conseguimos fazer lá, não só no feminino, mas também no masculino. Eu falo do feminino porque, naturalmente, a minha presença é mais forte no feminino. Mas também no masculino, também conseguimos fazer com os egressos, com as pessoas egressas, no juizado da violência contra a mulher. Ou seja, tivemos a oportunidade de realizar ESPERI, sobretudo círculos, que era mais simples, mais fácil, várias formações trabalhando direitos humanos, direito da mulher, direitos da pessoa encarcerada, e no mesmo tempo continuando com uns momentos celebrativos e tudo. Então, por vários anos, nós conseguimos realizar tudo isso. A realização dos círculos de paz, de restauração, ele é muito importante dentro do presídio, porque ele traz tanto à vítima como ao agressor e seus familiares uma nova visão do delito. Creio que quem realiza esta atividade sabe muito bem o quanto é gratificante, não só para as pessoas envolvidas, como para quem trabalha no círculo.
A justiça restaurativa traz para nós do sistema prisional talvez uma possibilidade de socializar e da pessoa estar se responsabilizando por seus atos de forma distinta do que a gente pensa como modelo de punição, que hoje basicamente todo mundo pensa que a pena privativa de liberdade, que a prisão, seria uma forma, né, que a pessoa tem que ficar presa para pagar pelos seus erros. Só que, no entanto, desde que a gente lê e estuda, desde a sua criação, é um sistema falido. Eu acho também muito importante que o agente de pastoral ele tenha conhecimento em relação à justiça restaurativa, que nenhum agente de pastoral ele fosse ao presídio sem ter essas bases, não é? Porque aí vai juntar, né, a questão da evangelização, a questão da fé com esse conhecimento, né? Vamos dizer, um conhecimento mais técnico, digamos, né? Um conhecimento de que há outra forma de aplicação de justiça que não só aquela forma que a gente está acostumado, da punição. Uma coisa que me marcou muito nesses anos foi uma atividade que nós realizamos no presídio feminino junto com as mulheres presas, que nós intitulávamos de Rodas de Conversa. Nós trazíamos um assunto que era de interesse dessas mulheres e conversávamos sobre ele. Então era um momento de trocas de informações, um momento de reflexão e em que elas traziam as suas histórias de vidas e as suas vivências. E além disso era um momento de descontração também, porque era algo diferente da sistemática que elas estavam acostumadas no sistema prisional. E eu lembro que quando nós terminávamos essas rodas, a gente fazia uma avaliação para saber como elas tinham recebido aquilo. E sempre foi muito positivo por parte delas. Bom, eu participei de vários círculos onde a pastoral carcerária estava praticamente sempre presente. Eles não deixavam a gente ter medo. Eles faziam uma pergunta e no círculo cada um respondia na sua vez, sem ser interrompido. Eles ficavam ali junto com a gente tinha bastante diálogo, eu pelo menos adquiri bastante segurança. Eu não tinha medo de falar as coisas, eu falava de coisas que aconteciam lá dentro, de coisas que aconteciam aqui fora, de coisas que eu queria fazer, de coisas que talvez eu fosse fazer, sem medo algum, sem medo de preconceito, sem medo de ser julgada. Porque nós não éramos julgados, nós éramos acolhidos. Ali nós sabíamos que nós podíamos falar tudo que nós quiséssemos, nós podíamos falar ali, que não sairia dali. Era um círculo de apoio. Ali tinha facilitadores da pastoral, tinha pessoas ali para nos ajudar, sem julgar nós, para nos aconselhar, para nos ouvir. E agora, nesse tempo de pandemia, então a gente está trazendo muito mais forte a questão dos círculos online, e que também é uma modalidade, uma metodologia justiça restaurativa. Esse ciclo foi super importante para mim, pois ele me ajudou a entender, né, o objetivo da minha caminhada enquanto pessoa dentro da Terra, e também me ajudou a entender o meu eu pessoal, né? Essa questão do ciclo acolher, né, foi super importante nesse momento de pandemia que estamos passando e passamos na época que ocorreu o ciclo, né, que está sendo difícil para todos, né, e essa questão do acolhimento, que é um elo muito forte dentro do ciclo, fez perceber que nós não estamos sozinhos. O agente de pastoral carcerária que recebe a formação, que é o desejo da Pastoral Carcerária Nacional para que todos tenham essa possibilidade, nos ajuda muito na visita religiosa. Aliás, a gente realmente muda muito
na questão da visita religiosa. E aí, voltando a esses jovens, eu diria assim, que a justiça restaurativa, se aplicada, se trabalhada, se acreditada lá atrás, nas comunidades, nas escolas, enfim, nos espaços onde começam a vir a geração, ela é preventiva. Jesus sempre foi restaurador. Cuidar da pessoa ferida, curar os paralisados pelo sistema, propor um novo nascimento, tirar entraves dos olhos, levantar a pessoa com uma justiça que restaura e não que pune, que é vingativa. Jesus senta à mesa e dialoga, e mais do que isso, ele escuta e não condena. A justiça restaurativa tem os mesmos princípios: a escuta, o diálogo e mudança de paradigma. Convido especialmente vocês, agentes da Pastoral Carcerária, de percorrer junto este caminho com a justiça restaurativa, na busca incessante por um mundo sem cárcere. Porque a maioria das composições foi tudo relativo a assunto da justiça restaurativa, né? Criança ferida foi uma dessas. É tudo relativo a esse assunto, tudo justiça restaurativa. Criança ferida, na empreitada da felicidade se machucou na corrida, ficou desiludida, foi abandonada, acabou perdida com a vida decepcionada. Infelizmente é assim a vida de muitas crianças, carentes de pai e mãe, perdem a fé e a esperança. Aprendeu que a rosa é bela, mas também tem espinho, a vida não é novela, se perdeu no caminho. De sorte foi criado melhor, outros por azar foi pior. O menino cresceu, mas guarda a mágoa desde menor. Por falta de educação e carinho parou na criminalidade, vida repleta de dor e infelicidade. Vida de luta, vida de briga, criança escuta, sonha, não enche barriga. Que pena, que cena, infelizmente neste mundo de horror, carinho e amor são fantasia da sua mente. Quem era para te proteger, só te feriu, nunca teve amor, por isso nunca sorriu. Coitada, desiludida, uma criança ferida na estrada da vida. Não conheceu o que é realidade pra alguns, mas não foi pra maioria. Da empreitada da felicidade tropeçou na corrida. Foi desiludida, ficou abandonada, acabou perdida na rua sozinha largada. Infelizmente é assim pra muitas crianças. Sem pai, sem mãe, a vida perde esperança. Não brincou, nem correu, só sobreviveu. Com as fitas erradas ele aprendeu. Aprendeu que a rosa é bela, mas também tem espinhos. A vida não é novela e se perdeu no caminho. Alguns por sorte foi criado bem melhor, pro azar dos outros foram bem pior.